Eduardo Bolsonaro e a falsa ditadura, onde eles afirmam que a liberdade de expressão não pode mais acontecer, sendo que Eduardo Bolsonaro tem um canal no YouTube onde ele posta diariamente os pensamentos dele. E vendo o canal de Eduardo Bolsonaro, ele tem aqui, ó, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, 1.790.000 pessoas. Quando a gente fala sobre o negacionismo, é referente a isso aqui, ó. Deputado, excelente jornalista, vocês são nossos heróis. Deputado, força, foco e fé, estamos com você. Bota para torar, Eduardo Bolsonaro. Bom dia, Eduardo Bolsonaro. Deus abençoe você e sua família. Amo Eduardo Bolsonaro e toda a família. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: Eduardo Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos não para defender você, defender os teus pensamentos, o teu ideal. Ele está lá para se defender e defender o pai dele, a família dele, porque eles sabem toda a trajetória que eles fizeram, onde houve vários ilícitos. Eduardo Bolsonaro já está lá nos Estados Unidos desde o começo do ano. Ou seja, ele sendo um deputado federal, não está aqui no Brasil, exercendo seu papel como deputado federal para realizar propostas para o povo brasileiro. O interesse é somente dele e da família dele. Quando Bolsonaro falou do pessoal do 8 de janeiro, ele chamou seus apoiadores de maluco. E a questão da anistia, eles só começaram a falar da anistia quando viram que Bolsonaro estava encrencado. Quer dizer o quê? Que a preocupação deles é com eles mesmos, não é com o povo brasileiro. E todas essas narrativas que Eduardo Bolsonaro traz, como se o ministro Alexandre de Moraes fosse o culpado de Bolsonaro estar preso, que não é, porque quem investigou Bolsonaro não foi o ministro Alexandre de Moraes. Quem mandou investigar foi a PGR, a Procuradoria-Geral da República, não foi o ministro Alexandre de Moraes. Quem condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão domiciliar não foi o ministro Alexandre de Moraes, e sim a bancada de colegiado dos ministros que compõem o STF. Ou seja, eles querem julgar todas as responsabilidades dos atos deles em cima do ministro Alexandre de Moraes e também do presidente Lula, porque eles afirmam que as taxações são culpa do presidente Lula, sendo que
as sanções referente ao Brasil, aos produtos brasileiros e também sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, foi devido ao pedido de Eduardo Bolsonaro para que o Brasil sofresse sanções. Ou seja, essa cobrança de taxa foi pedido de Eduardo Bolsonaro. Ou seja, eles querem livrar Bolsonaro e o pai dele, não importa quem tenha que pagar, e você está sendo enganado, porque você não ganha um salário de 46 mil reais por mês. Você não ganha. E pensar que eles estão ali para te representar, não está. Eles estão ali falando por causa deles. E outra questão, que Eduardo Bolsonaro quer ser candidato a presidente. Caso Bolsonaro não consiga, ele diz que ele pode se candidatar, mesmo que ele seja cassado. Então perceba que a única coisa que eles querem é permanecer no poder. Não importa com qual sacrifício seja. E você pensa que estão fazendo por você, que não estão. Estão fazendo por eles mesmos. Escute um pouco o Eduardo Bolsonaro. Decreto para que não permita que americanos sejam presos, né, através de ordens, né, de juízes como Alexandre de Moraes no exterior. Mas eu queria resgatar uma notícia aqui com vocês, que é essa daqui. Ela está em inglês porque eu fiz questão de twittar essa imagem em inglês, porque essa foi a imagem também utilizada pelo Christopher Landau, que é diretor do State Department, é o 02, é o braço direito do Marco Rubio. Ele falou que, olha, ele falou mais ou menos o seguinte, né, que se essa notícia da Mônica Bergamo for verdadeira, que os brasileiros tinham que ficar preocupados, né, devido à reação que poderia vir dos Estados Unidos. E está falando dele basicamente essa notícia aí da Mônica Bergamo. Eu, inclusive, peguei essa postagem no X do Christopher Landau. Eduardo Bolsonaro faz com que o Brasil entre em conflito com os Estados Unidos. Mas agora a gente já sabe que Donald Trump e o presidente Lula irão se encontrar e possivelmente entrarão em algum acordo para que ambos os países não sejam prejudicados. E isso preocupa Eduardo Bolsonaro, porque até então a culpa de tudo era do presidente Lula. E você, o que você acha? Que Eduardo Bolsonaro está certo em estar lá nos Estados Unidos? Sim ou não? Comente aí.